Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje num formato um pouquinho diferente. Nós vamos fazer aqui uma análise sobre o Microsoft Flight Simulator que foi anunciado pela Microsoft na E3 que está acontecendo em Los Angeles. Foi um anúncio completamente inesperado, ninguém estava sabendo a respeito do lançamento relançamento da franquia mais famosa de simuladores e eles surpreenderam todo mundo com o trailer. E aí o que a gente vai fazer aqui? Dar uma olhada no trailer e eu vou comentar um pouco, falar sobre o que eu achei das imagens, sobre a minha opinião. Claro que não temos nenhuma informação privilegiada. Isso aqui é apenas minha opinião a respeito do que a gente já viu por aí. Então vamos lá, eles não fizeram nada mais além de publicar essa landing page, que não fala basicamente muita coisa, e um trailer que eu acho que a maioria de vocês já viu, com algumas belas imagens. Então eu queria dar uma olhada com vocês nesse trailer com um olhar mais cuidadoso, e aí depois eu queria responder algumas perguntas que a galera me faz. Claro que não sabendo algo a mais do que vocês, mas se baseando na minha experiência com simuladores de voo. Bom, o trailer que vocês já viram aí, primeira coisa que já deu para perceber é que foi gravado em 4K. E isso já é anunciado logo no comecinho. Ele fala que foi capturado em tempo real em 4K. Isso é uma ótima notícia para quem já está aí com seu monitor, a sua TV em High Definition e está já nesse passo que é a tendência da simulação daqui para frente. Depois ele fala uma informação importante aqui. Ele fala que ele é powered by satellite data and Azure AI. Vamos comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Seguindo aqui, ele começa com algumas imagens. Uma imagem bonita de cenário, com umas nuvens aqui bem impressionantes. Dá para perceber também um relevo super bem detalhado. Depois seguido de uma próxima imagem, onde também a gente consegue perceber um relevo muito bonito, uma iluminação bem interessante. E olha só, se você tiver um olhar um pouco mais atento, dá para prestar atenção na sombra das nuvens, a sombra das montanhas aqui, ó. E a iluminação e como algumas partes da luz incide sobre as montanhas aqui, ó, bem legal. Depois a gente tem uma área que eu não sei onde fica, tá? Mas dá para ver que o AutoGen, né, os prédios que estão aqui estão representando exatamente a região com que a gente está vendo. Tem muito detalhe aqui nessa cena, né? Dá para ver aqui que de fato a gente tem aqui prédios que se representam com reflexo, representam os prédios reais, mas também dá para perceber alguns sinais que mostram que isso não é uma imagem montada, é algo que realmente provavelmente foi gerado já de um render ou já da plataforma de simulação que eles estão desenvolvendo. Então a gente tem algumas texturas às vezes em um pouco menor definição aqui, às vezes a gente vê algumas texturas aí que podem denunciar esse cenário aí, ó. Depois a gente tem um outro cenário aqui que parece ser uma região de Chicago, algo nesse sentido. Aqui a gente de novo vê uma iluminação muito bonita. Nessa hora a gente revela também uma modelagem de água aqui muito bem feita, com animação, os barcos. Seguido de uma imagem de provavelmente um Diamond aqui no hangar. Essa imagem dá para prestar atenção e reparar que ela tem um certo trabalho de pós-produção aqui, como o fundo desfocado, isso é trabalhado em softwares de edição, mas os reflexos, o PBR na fuselagem parecem ser reais, provavelmente também intensificados aí pelo trabalho de pós-produção. Depois a gente vê
provavelmente um Pilatus aqui acionando. Dá para perceber também uma série de reflexos e coisas que denunciam. O vídeo ele está disponível aqui no YouTube em 4K. Então, se você tiver um monitor em 4K, assista o vídeo em 4K e você vai perceber alguns detalhes mínimos. Por exemplo, nessa hora dá para ver que isso aqui está produzido mesmo do simulador. Ó. Dá para ver aqui alguns polígonos nessas regiões aqui, ó, que denunciam que realmente isso é de um simulador, foi feito. Mas, de novo, um efeito de depth of field ou de embaçado no fundo aqui, ó, a gente vê todas essas regiões aqui que estão embaçadas para dar o foco para a hélice do motor aqui e os reflexos. Dá para ver o reflexo, inclusive, aqui na exaustão, ó, nos escapamentos do motor. Depois a gente vê um cenário aqui que deve ser Los Angeles. Um cenário que, se isso realmente for padrão do simulador, aparenta estar no nível aí dos melhores cenários disponíveis hoje como add-ons. Então, cenários pagos como Flybeam, FS Dream Team ou Orbex. Muitos detalhes de solo, coisas que a gente já está até acostumado a ver, como pessoas, elementos de solo, detalhamento das pontes de embarque. Cabe a gente prestar atenção aqui nas sombras no solo, que estão muito bem definidas. Muitos aviões aqui, ó, possivelmente ou tráfego estático ou tráfego aí, bastante detalhamento de cenário mesmo, e uma iluminação condizente com um motor gráfico realmente moderno. Depois a gente vê uma imagem interna de um Airbus, que bem provavelmente deve ser um Airbus de um add-on, não um avião padrão, já que ele tem uma série de detalhes aqui que denunciam um avião um pouco mais trabalhado. Então dá para ver uma rota plotada aqui no ND, dá para ver aqui que o FMGS tem alguma rota também programada. Então possivelmente um Airbus da Aerosoft ou algo assim, já indicando também que a plataforma deve ser aberta para desenvolvedores, para terceiros. As sombras também super bem definidas e sharp, né, nítidas, diferente do que a gente tem hoje. Ó, se você vê aqui, super bem definidas essas sombras, a iluminação, olha só os detalhes, o nível de detalhe dessas sombras. Depois a gente vê uma imagem superior, que dá para ver aqui a qualidade e a resolução das texturas de solo. E um avião decolando, onde a gente consegue ver também o trabalho do PBR, o reflexo das luzes na fuselagem, um possível emissão de calor vindo dos motores aqui durante a decolagem, parecido com o que a gente já tem hoje no X-Plane. Umas nuvens bem bonitas, olha só essa iluminação que a gente tem dessas nuvens aqui em cima. E aqui do lado, ó, umas partes mais escuras. Realmente essas nuvens, se forem nuvens reais do simulador, estão como nenhuma outra nuvem que eu já vi em algum simulador de voo. Depois a gente vê uma cena aqui que também não sei se é São Francisco, algum lugar assim, mas também com muito detalhe de solo, uma cena bem bonita mesmo, e mostrando um avião que é o Icon, que traz uma história aí que a gente nos recorda lá do Microsoft Flight, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que tinha também como padrão esse avião Icon, que é um avião anfíbio. Essa cena de Dubai é maravilhosa, também noturna, onde a gente consegue ver um possível pôr do sol aqui, uma iluminação incidindo sobre a água, iluminação noturna da cidade, muito bonito mesmo. É algo que a gente não encontra nem nos cenários da Flight Tampa de Dubai. Aqui eu acho que isso aqui é São Francisco também, eu não tenho certeza, mas olha só, de novo a gente vê uma ilha super detalhada, muito detalhada mesmo. Nós conseguimos ver aqui barcos, um trabalho de água aqui incrível, onde a gente consegue ver praticamente a profundidade da água. Lá no fundo dá para ver os reflexos, ó,
também na água, um pouco exagerado nesse caso, mas dá para ver que tem um trabalho aí de incidência dos reflexos. Depois um trabalho de imagens de satélite, como foi anunciado no começo, mais nuvens que são nuvens bem diferentes do que a gente está habituado a ver nos simuladores de voo, muito bonitas. Talvez aqui nesses casos haja um trabalho de pós-produção, não dá para ter 100% de certeza. Novamente a gente vê água, mais um pouco de texturas de solo, uma parte que a gente vê que está muito bem trabalhada com imagem de satélite. Isso nos dá a entender que ou possivelmente a gente vai ter essas áreas super detalhadas por DLC, né, por download, ou que isso vai ser baixado dinamicamente, como um Google Earth mesmo. Aqui, eu acho que essa nuvem aqui realmente parece uma montagem. Se você olhar com muita calma, a gente tem praticamente separado dois planos, né? Tem essa parte de baixo e essa parte de cima aqui dessas nuvens, esses CBs aqui, desses cúmulos. Então dá para ver bem essa separação aqui no movimento de câmera, ó. Então eu não sei, aparenta ser montagem ali. Como aparenta ser montagem essa parte do relâmpago aqui, do raio. Depois a gente tem um efeito bacana de água no vidro, que recorda um pouco o Flight Sim World da Dovetail. Um efeito bem legal de água no vidro. Um painel aqui bem simplificado G1000. Possivelmente de um Pilatus ou de algum avião monomotor. Depois a gente vê algumas imagens noturnas aqui, ó. A gente tem uma iluminação noturna, onde não dá para ver carros andando durante a noite, mas já dá para ter uma ideia da iluminação noturna muito bonita, principalmente do céu. Tá bem plástico, assim, vamos dizer, bem visual, essas imagens de pôr do sol, esse tipo de coisa. Depois a gente vê uma imagem bem bonita de um avião passando aqui com umas garças ou alguma coisa nesse sentido, que lembra um pouco daquela questão quando anunciaram um Flight Simulator 10 na época, que existia um ecossistema de animais e tal, e isso nunca vingou muito. Uma imagem do Egito com muito boa definição, uma resolução impressionante de imagem. Aqui novamente a gente vê São Francisco, com algo que é importante prestar atenção, ó. Essas nuvens, esses rays aqui nunca funcionou muito bem na simulação, e aqui está muito bem aplicado. Depois a gente vê uma ponte lá além da Golden Gate aqui, ó, vê uma outra ponte lá ao fundo. Então tá muito bonito isso aqui. Novamente aquelas nuvens lindas, plásticas, bem trabalhadas ali. Depois uma outra cidade super densa com bastante prédios, não dá para saber também onde é. Mas muito bem bacana, aqui dá para ver que tem uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui tem um estádio de futebol, também não sei onde fica esse estádio de futebol, mas é o primeiro lugar onde a gente vê um pouco de movimento de carros nas ruas, e parece bem interessante, porque aqui dá para perceber bem que isso é gerado dinamicamente, ó. A gente vê carros cruzando aqui, passando, e ao mesmo tempo uma resolução impressionante dos elementos aqui, ó, do estádio, ao redor dos outros prédios, em volta. Muito impressionante. Mais uma imagem de cima, uma outra imagem de relevos, um avião acrobático aí, onde revela mais um pouco dessa parte incrível de detalhes de terreno e relevo. Aqui a gente percebe uma coisa. Nesse pedaço aqui, dá para ver que existem algumas imagens que são geradas com uma tecnologia muito parecida com o que a gente encontra no Google Earth. Então, aquilo que a gente viu lá no começo, o Azure AI, o tal, isso dá a entender que é uma tecnologia de inteligência artificial parecida com o que a gente encontra no Google Earth. Olha só, deixa eu carregar aqui em algum lugar, por exemplo, vou deixar carregar aqui. A gente vai ver aqui, por exemplo, São Francisco no Google Earth. E aí dá para ver que é uma tecnologia muito parecida.
quando a gente vê os prédios em 3D, ó. Repare só. Então ele vai gerando isso dinamicamente, ó, vai fazendo o download dessas imagens. E se você mover a câmera, os elementos são construídos em 3D a partir de uma imagem, ó. Então isso está sendo abaixado, a definição está sendo construída. Tá vendo? Os prédios são feitos a partir de imagens, de fotografias, e eles vão se definindo. Eu acho que a tecnologia que a Microsoft está trazendo para o simulador é algo semelhante a isso aqui, que é feita a partir de imagens geradas. Claro que não deve ser do mundo inteiro, mas das principais regiões do mundo, como a gente tem aqui no Google. E isso tudo é gerado dinamicamente por imagens. Isso não foi modelado em 3D. Então a gente vê alguns artifícios aqui, por exemplo, como árvores, ó, essas árvores aqui, ó. A gente vê o que acontece e é muito parecido com o que está lá no vídeo, olha só. Tá vendo umas árvores esticadas? Veja essas árvores aqui, ó. Repara que eu vou tocar o vídeo aqui, esse pedacinho, esse trechinho. Vai dar para ver bem, repara aqui, ó. Então, ali tá denunciando bem esse tipo de tecnologia, onde em alguns momentos acontece esse tipo de artefato aí. Mas quando você voa, a sensação é bem interessante, porque os prédios são os prédios reais daquele lugar. E com esse tipo de tecnologia dá para se fazer áreas muito grandes, diferente das áreas restritas que a gente tem de alguns cenários hoje. Ó, e aquela região que a gente viu voando lá parece ser essa aqui, ó, de São Francisco, inclusive. Depois, analisando aqui um pouco mais para frente do vídeo, a gente vê alguns animais, elefantes, voo em formação, que dá a entender que a gente vai ter um multiplayer razoavelmente desenvolvido aí. Aqui dá para ver bem, ó, que tem um riozinho aqui meio quadradinho aqui, bem nos moldes que a gente costuma ter hoje em dia. Alguns efeitos de iluminação que podem ser pós-produção ou não dá para saber. Algumas girafas. Nessa hora da girafa, dá para ver que a grama, ó, tem uma resolução, uma definição bem interessante aqui. Alguma tecnologia bem avançada para esse sentido. Aqui o avião está aproximando para uma pista ali bem restrita. Também não sabemos onde é. Mas também que traz um visual interessante. Aqui nessa outra imagem dá para ver bem a questão do calor saindo do motor, ó. Depois é um pouco de nuvens, voo em formação, um pouco do painel. Dá para ver bem que o G1000 que está representado aqui está super simplificado, não é um G1000 de super detalhe de simulação. Mas o que deu para perceber aqui no geral é que o motor visual, motor gráfico desse simulador tende a realmente estar correspondendo com as tecnologias que nós temos hoje, em 2019, e não como os legados aí que a gente tem do Prepare, que são tecnologias evoluídas, mas que trazem ainda uma bagagem das tecnologias ultrapassadas de 10, 20 anos atrás. Me parece que isso foi desenvolvido do zero, então não traz nada de novo, nada das tecnologias ultrapassadas, então tudo foi desenvolvido do zero. E aí eu queria responder aqui algumas perguntas que apareceu, que eu vejo. Ontem eu recebi 1 milhão de mensagens de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é canal, do pessoal que começou a ver esse vídeo. A Simulosfera ficou absolutamente em chamas com a divulgação desse vídeo, então só se fala disso, e aí muitas perguntas apareceram. E aí eu queria comentar alguma delas, tá? Não necessariamente trazendo respostas, mas trazendo alguns argumentos na minha visão. A primeira coisa muita gente vai olhar esse vídeo e vai falar: nossa, o vídeo é maravilhoso, mas eu vou precisar de um computador absurdamente potente para rodar isso que a gente está vendo aí. Bom, primeiro ponto vamos analisar o site que foi divulgado, que não tem quase nada. A única coisa que a gente vê é que tem um 4K Ultra HD, ou seja, um simulador que já vai ser preparado para rodar em 4K, e HDR. Depois a gente tem um textinho aqui muito breve, e embaixo
ele fala que o simulador vai rodar em Xbox e Windows 10. Então, portanto, tem muita gente que fala que é só para videogame, não é, está escrito aqui no próprio site que é para Xbox e Windows 10. Isso dá um bom indicativo para a gente do seguinte ponto, tá? A gente não sabe muitos detalhes sobre os requisitos de hardware para se rodar esse simulador. Mas o que a gente sabe é que ele é compatível com o PC e com o console Xbox, tá? Mas isso demonstra que ele está utilizando um motor gráfico mais próximo do que a gente encontra nos games, e não aquele resquício que a gente tem dos simuladores antigos. Isso também é um bom sinal, tá? Porque o que acontece é que a maioria dos títulos que são compatíveis com consoles e com PC são capazes de rodar em PCs medianos. Então a gente sabe que os jogos que a gente encontra aí no mercado rodam em PCs que não precisam ser PCs topo de linha, mas PCs medianos. Então o que acontece é que qualquer console, por mais avançado que seja, ele tem uma configuração de hardware inferior aos PCs de ponta que a gente encontra aí. Ou seja, eles precisam ser viáveis e serem vendidos, os consoles, a menos de $500. Por isso que você não vai encontrar um console com uma placa 2080 Ti embarcada, porque senão o console custaria muito caro. Então, se um simulador como esse é capaz de rodar num console que não possui um hardware absurdamente de ponta, a gente imagina que a gente consiga rodar em PCs medianos. Isso é uma conclusão que eu cheguei. Outro ponto é sobre esse tal do Azure AI. O que é que aparece no começo do vídeo agora? Aqui, ó, ele fala que as imagens são geradas por satélite e o Azure AI. Eu já mostrei aí no começo. O AI é o acrônimo de Artificial Intelligence, tá? Que é a capacidade de uma máquina imitar o comportamento humano. Então, o Azure AI, imagino que seja uma plataforma. O Azure AI é uma plataforma da Microsoft de inteligência artificial usada por uma série de fatores. E no caso da simulação aqui, eu acho que ele é justamente para implementar uma tecnologia, como eu comentei, muito parecida com o que a gente encontra aqui no Google Earth, de carregamento dinâmico dos cenários gerados a partir de imagens de satélite. Imagino que seja algo nesse sentido. Aí o que mais se especulou até agora, que eu vejo muita gente falando, mas isso aí vai ser um jogo, isso aí vai ser um game. Calma, gente, pode ser que seja, mas pode ser que não. Tudo que foi visto até agora não dá para saber se vai ser um game ou não. Então eu vou comentar alguns pontos. Por exemplo, muita gente olha aqui a Xbox é game. Não, Xbox é a plataforma da Microsoft, do estúdio da Microsoft Games Studio, que produz a parte de games. Isso não é novidade, né? O próprio Flight Simulator 10 ou todos os outros Flight Simulators da franquia sempre ficou abaixo do guarda-chuva de games da Microsoft. E nem por isso a gente deixou de ter tudo que a gente teve até então. Então isso não é um ponto contra. Só com o que a gente tem divulgado não dá para saber se ele vai ter um suporte mais completo para simulação um pouco mais avançada ou se ele vai ter um teor mais voltado para games. O meu palpite é que ele vai ser, de acordo com o que eles já aprenderam, ele vai ter um teor mais voltado para o hardcore gamer. O que me faz pensar isso? O primeiro ponto é a imagem que a gente viu aqui do Airbus. A gente viu um Airbus com uma cabine que não é provavelmente o Airbus padrão ali. Ele vai, no mínimo, provavelmente ser vendido por DLC ou de alguma outra forma. Não deve vir embarcado, né? Então, esse Airbus aqui, ó. Outro ponto é que se a gente pegar o histórico, a Microsoft, após o encerramento do Flight Simulator 10, quando ela terminou com o Aces Studio, que era quem desenvolvia o Flight Simulator 10, anos depois tentou retomar com um projeto, quem é um pouco mais antiguinho aí vai se lembrar do Microsoft Flight, que era esse simulador onde eles já tinham vendido, né, eu acho, a
a base aí da plataforma para Lockheed Martin, mas eles tentaram lançar esse Microsoft Flight através de um modelo diferente. Então ele era mais voltado para esse público abrangente de games, mais arcade, e era uma plataforma extremamente fechada, né? Então não vingou, praticamente nasceu e morreu. Da mesma forma que o seu sucessor, que foi lançado pela Dovetail Games, que é quem hoje publica o Microsoft Flight Simulator 10 pela Steam, também tentou lançar um novo simulador, também quem está aí vai se recordar, que é o Flight Sim World, que também fracassou. Os caras gastaram anos desenvolvendo isso, criaram um estúdio, divulgaram, ia ter uma série de novidades, de fatores, mas o Flight Sim World, que na verdade não é este, é este aqui, ó, ele também não vingou. Não vingou porque, primeiro, ele ainda possuía o legado do Microsoft Flight Simulator, o que não é um grande problema, mas ele fracassou no seu modelo de negócios, ele ficou fechado para os desenvolvedores, ele tinha um modelo de negócio extremamente restrito e estava focado só lá na plataforma Steam. Então acho que isso foi um dos fatores que fez com que o Flight Sim World da Dovetail Games não vingasse. Outra coisa que a galera fala é: será que vai ser limitado a algumas regiões só do planeta o novo Microsoft Flight Simulator? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Por exemplo, se a gente ler aqui na própria página, ele fala aqui, ó: crie seu plano de voo e voe para qualquer lugar do planeta. Isso me dá a entender que eles ao menos vão ter o planeta como um todo representado, mesmo que obviamente não seja com esse nível de detalhamento que a gente viu no vídeo de lançamento, mas que ele seja representado como um todo. E por fim, vou dar minha opinião final aqui sobre o que eu acho, para concluir aqui. Qual que é a minha opinião a respeito do Microsoft Flight Simulator, baseado no que a gente viu, que é basicamente esse vídeo aqui de divulgação. As imagens estão realmente lindas, né? Aparenta de fato representar um motor gráfico à altura da geração que nós estamos vivendo. Mas é preciso ser cauteloso com imagens de divulgação, porque qualquer coisa, e geralmente acontece isso, é editada nesse tipo de vídeo. Então dá para ver que tem um certo trabalho de pós-produção aí, mas se você analisar profundamente, a base está ali, tá? Então isso aí não tira nenhum mérito do lançamento, né? Do brilho do lançamento, mas é preciso não criar falsas expectativas em função do que a gente vê só no vídeo. Mas de fato o que fará esse simulador ser bem sucedido ou não, na minha opinião, primeiro, é ele ser uma plataforma aberta para desenvolvedores. Então, possibilitando uma grande profundidade no desenvolvimento de add-ons, como aeronaves, cenários, motores meteorológicos, tudo aquilo que a gente vê no ecossistema hoje em dia de simulação. Sem os principais desenvolvedores de add-ons complexos, como o PMDG, FS Labs, A2A, entre outros aí, o software tende a enveredar para um lado mais de arcade mesmo. E aí não vai despertar com certeza interesse na parcela da comunidade de simulação que é mais dedicada. O segundo ponto é se o modelo de negócios de comercialização de add-ons ou DLCs, seja lá como eles chamarem, for engessado, isso vai acabar de novo inviabilizando para boa parte dos grandes desenvolvedores, que de certa forma agrava o primeiro ponto que eu falei, que é que a gente depende desses desenvolvedores para que essa plataforma vingue. Então eu acho que não dá para eles bolarem um modelo de negócio ali engessado, como foi feito pela Dovetail. Tem que ser vendido pela minha plataforma, vai ser 70% para você, 30% para mim, eu ganho e tal. Porque tem desenvolvedores que têm um custo muito grande de desenvolvimento, cada um tem
o seu modelo de negócio, e eu acho que isso vai realmente prejudicar se isso acontecer. E aí a gente tem os dois grandes exemplos que eu citei agora há pouco dos fracassos que já aconteceram, que são ligados diretamente a esses dois pontos, que é o Microsoft Flight, que veio logo depois do Microsoft 10, Flight Simulator 10, que foi lançado em 2012, e o Flight Sim World da Dovetail, que foi lançado em 2017 e já morreu na sequência. Então, ambos esses dois simuladores aí fracassaram porque engessaram o modelo de negócio e não criaram aí uma estrutura sólida para os desenvolvedores poderem desenvolver ali e fomentar esse mercado. O fato que uma plataforma como essa aqui, ele deve ser simplesmente uma base, né? E oferecer as ferramentas para que os desenvolvedores possam aprimorar e desenvolver os softwares mais complexos, porque não dá para a própria Microsoft absorver todo esse trabalho. Então eu acredito que isso tenha que ser aberto para os desenvolvedores. Espero que isso realmente aconteça. Eu de verdade tenho a esperança que esse seja um simulador muito legal, que traga uma nova energia, um novo recomeço aí para a simulação como um todo. Eu sei que é sempre difícil recomeçar uma plataforma nova, mas se isso for para o bem da simulação, eu acho que vai ser muito bem-vindo, certo? Essa é a minha opinião. Espero que vocês absorvam aí de uma forma madura e plausível do que tem aí, até porque é só um vídeo. Eu acho que isso a gente não deve ter muitas novidades até o final do ano, isso é só para o ano que vem. Eles já anunciaram que o lançamento é para 2020, então ainda tem um longo caminho até lá, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí, a gente se vê num videozinho em breve aí. Até a próxima, valeu!